Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, amados. Deus possa nos abençoar poderosamente. Vamos meditar hoje, em João capítulo 4. Louvado seja Deus. João capítulo 4. Deus seja louvado. Aleluia. A mulher, de Samaria, samaritana, João capítulo 4, que diz que aqui no versículo 3, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Então Jesus Cristo deixou a Judéia e outra vez ele foi para a Galiléia. Então, se foi outra vez, nós entendemos, é claro, que ele já tinha passado naquela região, já tinha passado por muitas vezes próximo à região de Samaria, ou até mesmo por Samaria. Só que dessa vez ia acontecer algo marcante, Algo marcante. O versículo 4 diz que era necessário. Das outras vezes não era necessário. Das outras vezes que ele passou por ali, não havia, de repente, um momento oportuno. Mas agora, no versículo 4, diz que era necessário, porque havia uma questão ali a ser resolvida. Então, nessa manhã, eu creio que o Senhor ele quer resolver algumas questões na nossa vida, Ele quer resolver algumas questões. Sempre vai haver questões na nossa vida para ser resolvidos, Então o Senhor aqui no versículo 4, ele passou e sentiu o desejo que havia necessidade. Havia uma necessidade, versículo 4, era necessário porque havia uma necessidade divina. Uma necessidade divina. Uma intervenção divina. Porque a questão que precisava ser desenrolado entre judeus e samaritanos somente por uma intervenção divina. Existem questões na nossa vida, irmãos, que somente uma intervenção divina, somente Deus para poder entrar e intervir. Então, nesse caso aqui, de João capítulo 4, versículo 4, o Senhor sentiu que precisava haver uma intervenção. E ele aí chegou, e a Bíblia diz no versículo 5, que ele entrou naquela cidade de Samaria, foi num lugar chamado Sicar, e ali havia uma herdade, Havia uma herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Uma propriedade, uma herdade, Uma propriedade que Jacó tinha dado a José, e está em Gênesis capítulo 33, versículo 19. Então, estava ali próximo ali. Gênesis capítulo 48, versículo 22, você vai observar também que o Senhor chegou ali, estabeleceu, ficou junto daquela fonte. E naquela fonte ali que ele estava, ali ficava aguardando, porque o poço era fundo, não tinha como tirar água, mas só que o Senhor, ele estava junto àquela fonte ali, com outro propósito. Estava junto àquela fonte ali com outro objetivo. Porque a gente vai observar pelo horário
pelo horário, a hora sexta, versículo 6, não era um horário muito apropriado para alguém ir para a fonte pegar água. Esse horário, a hora sexta, não era um horário apropriado. Mas ele sabia, na sua onisciência, que aquela mulher ia chegar até aquela fonte. Ele sabia, na sua onisciência, que aquela mulher ia se aproximar daquela fonte. E ali ele ficou, E assim que chegou aquela mulher, assim que chegaram, na verdade, ele despediu os discípulos porque queria ficar sozinho, queria ficar sós. Então, a Bíblia diz que aquela mulher veio. Versículo 7, se aproximou, ela veio e ela ficou calada, porque ela observou que ele era judeu. Então, versículo 7, ela se aproximou com as suas vasilhas vazias, com as suas vasilhas vazias, tanto a vasilha para poder lançar no poço, quanto o recipiente, o reservatório, estavam vazios, todos os dois vazios. E essa mulher chegou ali vazia. Tanto a cacimba quanto o reservatório estavam sem água, não havia nada. Ou seja, essa mulher chegou diante do Senhor vazia, Vazia. Muitas vezes, irmãos, é necessário a gente se esvaziar. Está entendendo? Muitas vezes é necessário a gente se esvaziar para poder chegar na presença de Deus. Quantas vezes nós queremos chegar na presença de Deus com tanto argumento, com tanta argumentação, com tanta coisa, com tanta bagagem, mas assim como essa mulher chegou com a sua cacimba, com o seu cântaro vazio, é necessário que nós entremos na presença do Senhor também, vazio do nosso próprio eu, da nossa própria vontade, para que Ele possa fazer a vontade dEle. Então essa mulher chegou diante do Senhor, com a sua cacimba, com o seu cântaro vazio. E ela ficou ali calada, parada, e o Senhor disse para ela, versículo 7, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade, tinham despedido, e era necessário conversar com essa mulher particularmente. Versículo 9, disse, pois, a mulher, como sendo tu um judeu, você não sabe que um judeu não se relaciona com samaritanos? Não sabe disso? Ou seja, havia uma questão milenar. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 24, você vai observar que o rei da Síria, quando entrou na cidade de Samaria, ele levou consigo diversos povos para habitar, morar, residir, e automaticamente houve uma mistura dos judeus com esses povos. Então, eles ficaram assim, eles se misturaram de tal forma, que os outros judeus que preservaram essa mistura, começaram a excusar, começaram a não se relacionar com eles, a ponto de haver uma separação, inimizade entre os judeus misturados de Samaria e os demais judeus que tinham preservado essa mistura. Então havia essa diferença entre eles. Então os judeus não se comunicavam com os judeus.
né, misturados de Samaria. Então havia essa separação. Só que Jesus Cristo não queria entrar nessa questão naquele exato momento, de forma alguma. Aí o Senhor pediu água para aquela mulher porque ele queria estreitar um relacionamento com aquela mulher. E nesta manhã, o Senhor quer estreitar um relacionamento conosco. O Senhor, assim como falou com aquela mulher face a face nesta manhã, o Senhor quer falar contigo e comigo face a face. Então, quando chega no versículo 10, é interessante isso aqui, versículo 10, Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, se tu me conhecesse, ele disse para aquela mulher, se você me conhecesse, né, o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria. Olha, aqui começa a inverter a situação. Se tu, né, conhecesse o dom de Deus, que aquela mulher não conhecia, e quem é que te diz, quem é que fala contigo, dá-me de beber, em vez de você dar, você pediria, né? Em vez de você dar dessa água do poço de Jacó, você pediria a água da vida a esse que fala contigo. Então o Senhor aqui, ele começou a se apresentar para esta mulher. Quando chega no versículo 11, é interessante que ela disse, Senhor, Senhor, porque no primeiro encontro, você vai observar que ela disse para ele, os judeus não se comunicam com um samaritano, tu és judeu. Quando chega no versículo 11, ela já reconhece ele como Senhor. Ou seja, a palavra, aquele diálogo, aquela conversa, já estava penetrando na alma daquela mulher. E aquela mulher que antes conhecia ele somente como judeu, já estava começando a reconhecer que ele é Senhor. Eu não sei de que forma você reconhece a pessoa de Cristo. Se é um simples homem, se ele é Senhor, ou se ele é um profeta enviado de Deus para salvar, buscar e resgatar aquele que se havia perdido. Porque essa mulher começou no primeiro diálogo, entendendo que ele era um simples judeu, e aqui já estava reconhecendo que ele era um Senhor. Ele era Senhor. Disse-lhe a mulher, versículo 11, Senhor, tu não tens como tirar, o poço é fundo. Ou seja, ela conhecia muito bem e começou a reconhecer que ele é Senhor. Irmãos, a importância desse reconhecimento é que vai fazer diferença na minha e na tua vida. Enquanto a pessoa não reconhecer que ele é Senhor, Senhor de toda a vida, enquanto a pessoa não reconhecer, enquanto não houver esse reconhecimento, a vida de muitas pessoas não vão mudar, não vai haver transformação, porque a transformação na nossa vida, ela começa a partir do momento que nós começamos a reconhecer que ele é Senhor. Então essa mulher, no primeiro encontro, ela viu que ele era um judeu. É judeu. Agora, Senhor, reconhecimento. Reconheça nesta manhã que Jesus Cristo é Senhor da tua vida. Reconheça nesta manhã que ele tem autoridade e poder sobre a tua vida. Aí você vai experimentar a transformação, a mudança
e o que Ele está preparando para você e para a sua família. Então, interessante isso aqui, no versículo 12, esse reconhecimento, né? Aí, ainda no versículo 12, versículo 11, reconhecimento, versículo 12, essa mulher diz assim, olha, és tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu poço, bebendo o próprio dele, e seus filhos, e seu gado. É interessante que essa mulher, ela conhecia as escrituras. Quando você vai observar no versículo 25 também, ela cita um trecho das escrituras sagradas. Então essa mulher conhecia as escrituras, conhecia a letra, mas não conhecia o dom de Deus. Talvez estou falando com pessoas nessa manhã que conhecem muito, tem muito conhecimento de muitas coisas, pessoas inteligentes, pessoas sábias, doutores, né? De um grau de um conhecimento tremendo. Mas a palavra de Deus ainda não foi revelada ao seu coração. Então o Senhor te colocou aí diante dessa tela, porque Ele queria e quer falar ao teu coração, como Ele está falando ao coração desta mulher. Assim como essa mulher estava sedenta, porque quando ela chega no poço, ela chega com sede. Havia uma necessidade nessa mulher. Ela tinha sede. Eu estou falando com pessoas nessa manhã que têm sede. Está com sede. E se você está com sede nessa manhã, somente Jesus Cristo, Ele pode saciar a tua sede espiritual. Então essa mulher, ela citou aqui no versículo 12, trechos das Escrituras a respeito do poço. Jesus respondeu para ela, né? No versículo, passar pelo versículo seguinte, 13, disse-lhe, qualquer que beber, mulher, desta água, ou seja, desse poço natural, vai tornar a ter sede. Isso é notório. Qualquer que beber de uma água natural, constantemente, vai ter necessidade de ficar bebendo aquela água. Né? Quantas vezes nós bebemos água por dia e o nosso corpo sempre necessita de líquido, de água. Então o Senhor está falando para a mulher, olha, versículo 13, qualquer que beber desta água vai tornar a ter sede. Mas, versículo 14, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Dois tipos de água. Aquela água do poço de Jacó, aquela água natural, ela funciona somente para saciar a sede do corpo. Mas Jesus Cristo aqui estava apresentando para essa mulher uma água que ia saciar a alma dela. A alma dela. Porque a maior necessidade dessa mulher era saciar a sua alma. A maior necessidade do homem natural, minha e tua, é que o Senhor venha saciar a nossa sede espiritual. Porque o maior problema do homem, do ser humano, é o problema espiritual, que está pendente. Existem pendências na nossa vida, diversas, mas a maior e o maior problema do ser humano, meu e teu, são problemas espirituais que precisam ser resolvidos. E então essa mulher aqui, a ela é apresentado o quê? A água da vida, a fonte da água da vida que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, versículo 15, Senhor, reconhecimento, Senhor, dá-me
desta água, para que eu não venha mais aqui tirá-la. Ou seja, aquela mulher ainda estava ligada na água natural. E o Senhor oferecendo para ela uma água espiritual. Versículo 16, disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido. Né? Ele cortou aquela questão ali, daquela água, e entrou numa questão, numa profundidade com aquela mulher, entrou numa intimidade daquela mulher, e o Senhor, nesta manhã, Ele quer entrar na minha e na tua intimidade. O Senhor, nesta manhã, Ele quer desvendar os nossos segredos. O Senhor, nesta manhã, Ele quer remover tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento e a nossa comunhão com Ele. Então o Senhor aqui, Ele entrou na intimidade dessa mulher, disse para ela, chama o teu marido, né? Vai lá, chama ele. Versículo 17, a mulher respondeu, disse, não tenho marido. Essa mulher confessou que não tinha marido. Era uma mulher solteira, não tinha marido. Jesus disse para aquela mulher, disseste bem. Ou seja, você já começou bem. Ou seja, você não chegou diante de mim com mentira ou com meia verdade. Essa mulher, no versículo 17, ela quando começou a abrir o coração para Jesus Cristo, naquele encontro ali, ela não chegou com mentiras e nem com meia verdade. Entende, amados? Muitas vezes nós queremos ver a bênção de Deus na nossa vida, mas nós não chegamos, né, de uma forma sincera. Chegamos com uma meia verdade ou então com mentira, sustentando uma meia verdade ou uma mentira. Mas essa mulher nos ensina aqui no versículo 17 que ela abriu o coração para o Senhor. Não havia reserva, né, nenhuma no coração dessa mulher. E nesta manhã, vamos abrir o coração, vamos ser sinceros e abrir o nosso coração, porque na medida que nós formos sinceros com o Senhor, Deus ele vai tratar conosco e liberar a nossa bênção e a nossa vitória. Então essa mulher, ela não chegou com meia verdade ou com mentira, ela abriu o seu coração. Abre o seu coração nesta manhã, porque você está lidando com o Senhor da sua vida, com o autor da tua vida. Abre teu coração para Jesus nesta manhã, como essa mulher aqui no versículo 17, abriu seu coração contando toda a verdade. Contando toda a verdade. Eu não tenho marido, disse a mulher. Jesus disse para ela, olha, você está de parabéns. Contou a verdade. Não tem marido. Porque tiveste 5 relacionamentos, tivesse 5, e o que você tem também não é seu. Ou seja, essa mulher já estava no seu 6º relacionamento, né? Porque tivesse 5 maridos e o que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. O Senhor se admirou porque essa mulher falou a verdade, abriu seu coração. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és um profeta. Olha que coisa linda. No primeiro encontro, no versículo 9, ela viu e reconheceu como um simples judeu. No versículo 11 e versículo 15, ela já reconhece que ele é Senhor. E quando chega no versículo 19, ela reconhece ele como profeta.
como enviado de Deus, porque um profeta era uma pessoa que era usado e um enviado de Deus. E ela começa a reconhecer que ele é um profeta, um enviado de Deus. O reconhecimento, mais uma vez, é importante, e foi importante na vida dessa mulher, porque o Senhor estava palestrando com ela, e na medida que palestrava com ela, o Senhor, com as suas palavras, ia na divisão da alma, do espírito daquela mulher, e removendo tudo aquilo que estava atrapalhando, aquela mulher de reconhecer, que existe um Deus, que o Deus de Jacó, que tanto ela admirava, estava ali diante dela, e ela tinha uma admiração tremenda por Jacó, mas o Deus de Jacó estava ali diante dela, conversando com ela. Quantas vezes nós temos uma admiração profunda por muitas coisas, mas ainda não abrimos o nosso entendimento para voltar o nosso entendimento em termos de admiração, por aquele que vive e reina para tudo sempre. Diz aqui ainda, que essa mulher, no versículo 20, mais uma vez, diz: olha, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve se adorar. Versículo 20, mais uma vez, a gente observa que essa mulher conhecia as Escrituras. Ela conhecia as Escrituras. Mas as Escrituras que essa mulher conhecia até então, como no versículo 20 e no versículo 25, que ela vai citar também outra porção da palavra de Deus, não foi suficiente para trabalhar na vida dela, para mudar a vida dela. Olha só, ela conhecia as Escrituras, versículo 20, versículo 25, ela conhecia as Escrituras, mas não conhecia o poder de Deus. Porque o que vai mudar a vida do ser humano é o poder de Deus operando junto com a palavra. Essa mulher conhecia a letra, mas não conhecia o poder e o dom de Deus a ponto de resolver a sua questão, o vazio que havia na alma dessa mulher. Essa mulher era uma mulher vazia. Já estava no seu sexto relacionamento, procurando preencher algo vazio na sua alma. Assim tem muitas pessoas também vazios de tudo, Por isso que a pessoa se aprofunda nos crack, nas drogas, na criminalidade, na marginalidade, na prostituição, porque a sua alma está vazia. Porque a partir do momento que a pessoa abre o seu coração, como essa mulher aqui, paulatinamente começou a abrir seu coração, todo esse espaço vazio na alma começa a ser preenchido pelo poder e pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa mulher, ela começou a abrir o seu coração. E ela ditou aqui essa passagem, mais uma passagem bíblica. Versículo 21, disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem. Ou seja, mulher, crê em mim, que a hora vem, em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorareis, olha só, vós adorais, o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, eles tinham o hábito, de estar adorando naquele monte ali, e ali era algo sagrado para eles. E Jesus Cristo vem falando: olha,
O importante, a partir de já, deste momento, é que o Pai está buscando os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E para adorar em espírito e em verdade, não existe um local geográfico, porque eles estavam muito focados, ela estava muito focada, né, nas escrituras, onde a revelação para eles era um monte sagrado, e somente ali deveria adorar. E Jesus disse não, né? Não existe um local geográfico. Aonde você dobrar o seu joelho, no seu quarto, na sua casa, né? Cozinhando, lavando, cuidando da sua casa, da sua família, ligada em Deus, dirigindo, trabalhando, ligado em Deus, ali o Senhor se faz presente, né? Porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Versículo 24, Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores e aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse-lhe, eu sei, mais uma vez, que o Messias, que se chama Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Essa mulher conhecia profundamente as escrituras sagradas. Eu quero bater nessa tecla. Essa mulher conhecia a letra, né? Ela conhecia a letra, as escrituras. Aí, versículo 26, Jesus Cristo se revela para ela. Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo. Oh, glória! Essa mulher, logo em seguida os discípulos chegaram, e essa mulher saiu correndo para a sua aldeia, para a sua cidade, anunciar que havia um profeta ali na região. Interessante que essa mulher, como eu disse antes, ela chegou vazia, com vazio na sua alma, um vazio existencial. Essa mulher chegou com a cacimba vazia e com o seu cântaro vazio. A cacimba vazia e o cântaro vazio era o retrato da vida dessa mulher. Era o retrato da vida dela, totalmente vazia. Quantas pessoas estão vazios de tudo, como essa mulher samaritana? Mas nesta manhã, assim como o passar do tempo do diálogo, da conversa, o vazio existencial dessa mulher foi preenchido, nesta manhã o Senhor quer preencher o vazio existencial na sua alma. Nessa manhã o Senhor quer, né, falar o teu coração e a tua alma. Nessa manhã o Senhor quer resolver os seus problemas e os seus dilemas. Nessa manhã o Senhor marcou o encontro contigo, porque Ele quer tratar contigo a respeito desse vazio existencial. Abre o teu coração. Assim como essa mulher abriu o seu coração. Abre o seu coração nesta manhã. Assim como essa mulher chegou vazia diante do Senhor, com a sua cacimba e com o seu cântaro vazio. Essa mulher, depois daquela conversa, aquele diálogo, ela saiu com a sua alma cheia e saciada. Nessa manhã, o Senhor quer tratar contigo também, como Ele tratou com a mulher samaritana. Essa mulher chegou vazia e saiu cheia. Ela não perdeu a oportunidade. E nesta manhã o Senhor quer preencher a sua alma e o seu coração. Abre o teu coração, dobre os seus joelhos do seu jeito, ore a Deus do seu jeito. Deixa Deus tratar contigo nesta manhã.
e tu verás a glória de Deus, assim como essa mulher samaritana viu a glória e o poder de Deus. Ela chegou vazia e saiu cheia, transbordando, a sua alma transbordando. E eu creio que a vida dessa mulher nunca mais foi a mesma. Porque aquele encontro ali mudou e transformou o coração, a alma daquela mulher. O Senhor, nessa manhã, Ele quer transformar o seu coração, a sua alma e a sua vida. Receba essa palavra no seu coração. Aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não fica, ali parado, paralisado em Samaria. Não fica. Vai até a fonte. E a tua fonte é Cristo. Essa mulher estava parada, enquanto ela estava parada em Samaria, a sua vida ela mesma não havia mudança. Mas a partir do momento que ela saiu de Samaria e foi até a fonte, a vida dela foi mudada e transformada. Deixa o Senhor transformar a tua vida, mas saia de Samaria e vai até a fonte. E a fonte é Jesus Cristo de Nazaré, que vai mudar a tua vida e mudar também a tua história e mudar também o teu destino. Deus abençoe e nos guarde, em nome de Jesus.